O refluxo é algo que incomoda e não dá para viver sofrendo a vida toda. Existe sim tratamento e ele pode ser muito simples, principalmente na mudança dos seus hábitos alimentares. Eu sou o Dr. Marcos Radke, sou cirurgião digestivo e te digo uma coisa, tem muita dica para melhorar o seu refluxo aqui. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Você se inscreveu? Então vamos lá. Muitos, mas muitos pacientes chegam no meu consultório com problemas de refluxo. Já sofrem há muitos anos, já passaram por diversos médicos e muitas dessas pessoas já haviam desistido de procurar ajuda. Qual a causa do refluxo? Mas você sabe o que causa realmente o refluxo? Simplificando no nosso linguajar médico, a causa dessa doença é uma espécie de defeito na barreira entre o estômago e o esôfago, que é a válvula esofagiana que permite o retorno dos alimentos, bebidas e suco gástrico no fluxo contrário ao fluxo da digestão. Sabendo disso, a dieta para o refluxo gastroesofágico deve ser equilibrada e variada, sendo importantíssimo incluir frutas, vegetais e carnes brancas, além de ser recomendado evitar o consumo de alimentos de difícil digestão ou que causam irritação no estômago, como as frituras, os doces e as gorduras vegetais refinadas. Mas, Dr. Marcos, quais alimentos eu preciso evitar? Existem alguns alimentos muito específicos que pioram o refluxo e alimentos que são consumidos influenciam diretamente na quantidade de ácido que é produzida no estômago. Outros alimentos, por sua vez, atuam no aumento da fermentação das bactérias no intestino, aumentando a pressão dentro da barriga e ajudando a refluir o conteúdo do estômago para o esôfago. É super importante mencionar que os alimentos que pioram os sintomas de refluxo podem variar de uma pessoa para outra, sendo importante identificar quais são esses alimentos e assim evitar o seu consumo específico. Aí, os alimentos que podem piorar os sintomas do refluxo gastroesofágico são açúcar, não importa, refinado, mascavo, demerara ou orgânico. Definitivamente o açúcar está implicado em muitos, mas muitos sintomas de gastrite e refluxo por conta da fermentação que ele produz. As bactérias mais nocivas do aparelho digestivo são alimentadas pelo açúcar. Café, chá preto. Esses relaxam a musculatura do esôfago, permitindo que qualquer conteúdo ácido suba para o esôfago. Álcool. O álcool tem uma ação direta, irritando a parede do estômago e do esôfago, aumentando a produção de ácido no local. Além disso, o álcool alimenta diretamente algumas bactérias nocivas ao intestino, reduzindo a velocidade de cicatrização, mesmo em quantidades pequenas ou moderadas. Refrigerantes. Refrigerantes são uma verdadeira bomba para o estômago. Tem grande quantidade de açúcar, grande quantidade de cafeína, tem aromatizante, tem adoçante, tem conservante. Eles podem tanto relaxar o esfíncter do esôfago quanto promover a alteração da flora intestinal. Água com excesso de cloro. O cloro, que é um desinfetante, atua reduzindo o número de bactérias benéficas. Prefira, se puder, sempre a água mineral ou filtrada. Leite de vaca. Pode ser muito, mas muito inflamatório para a flora intestinal, tendo ou não lactose, pois a proteína do leite, que se chama caseína, ela é digerida num subproduto que aumenta sim a inflamação do estômago e do intestino. Isso produz uma sensação de desconforto que pode sim precipitar o refluxo. Glúten. A proteína do glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada e em algumas aveias. Hoje, nós temos uma epidemia do que chamamos de sensibilidade não celíaca ao glúten, onde o excesso de consumo de trigo e derivados faz com que haja uma quebra da barreira intestinal. Essa barreira intestinal fica mais permeável, promove mais fermentação e, consequentemente, mais refluxo e gastrite. Gorduras vegetais refinadas. Aí estão incluídos óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, girassol, margarinas. Eles são de extrema dificuldade de digestão pelo estômago e pelo aparelho digestivo em geral.
além de serem pobres em nutrientes e ricos em gorduras que são oxidadas, causando aterosclerose. Tá, Dr. Marcos, mas quais os cuidados que eu preciso tomar ao comer? Bom, basicamente é importante evitar algumas situações, como sempre tentar mastigar e comer devagar. Cuidado com pratos cheios. Tente comer em menor quantidade e mais vezes ao dia. Evite de toda forma ingestão excessiva de líquidos durante as refeições. Depois de comer, espere pelo menos 2 horas até se deitar. Durma com a cabeceira um pouquinho mais elevada, optando por 2 travesseiros ou um travesseiro mais alto. Evitar refeições muito líquidas ao jantar, como sopas ou caldos. Deitar, por exemplo, na cama para o lado esquerdo evita que o conteúdo do estômago chegue ao esôfago e, consequentemente, à boca. E, Dr. Marcos, qual é o tratamento para o refluxo? A boa notícia é que existem muitas, mas muitas formas de tratar o refluxo. Para cada causa, existe um tipo de tratamento. Um destes tratamentos que nós trabalhamos é a dieta, que deve ser feita de forma habitual. Se for necessário, ainda existem tratamentos que podem ser feitos com medicação, suplementação de enzimas digestivas, mas, e principalmente, o foco é a dieta acompanhada por um bom nutricionista. O papel do médico é fundamental nesse processo. A gente pode identificar os casos em que o refluxo, mesmo com todo o cuidado e tratamento, pode necessitar de cirurgia. Mas espera aí, calma. A cirurgia de refluxo é reservada só para casos muito selecionados e eu falarei sobre isso num outro vídeo. Então, se você deseja saber mais sobre refluxo, confira os demais conteúdos aqui nesse blog. Outra boa dica é acompanhar o nosso canal no YouTube e ficar por dentro desse universo muito interessante. Procure sempre auxílio especializado para o seu caso. Seja você protagonista da sua saúde.